Eu estou com a minha assistente ali, vocês estão vendo no cantinho, né? Minha assistente do Minhoca. Então, se ela se mexer, é, não se assustem, é uma bolinha de pelo que está ali. Bom, pessoal, o tema nosso hoje é um tema que a psicanálise trata de ponta a ponta, e eu acho que é um dos temas mais, uma das questões mais mal compreendidas é, na questão da discussão teórica, a origem sexual das neuroses. Na semana passada, nós falávamos sobre a origem, a questão da formação das neuroses, as causas desencadeadoras dos processos neuróticos. Nesse Freud, ele é um pouquinho mais específico. Ele começa a deixar muito claro que o que nos constrói é essa questão erógena e erótica. E o que ele deixa muito claro é porque nunca perca esse foco, né? Ele está provando para aquela sociedade daquele momento que a psicanálise não é mais hoje uma especialização da medicina. Começou desse jeito, mas não é. E na semana retrasada e passada, falávamos sobre a questão de que esse interlocutor que ele coloca como fictício, questionava assim, mas se as pessoas têm que falar de sexo, elas não deveriam, então, procurar alguém que, de fato, até mesmo pode tocar no genital dos seus pacientes, sem que isso seja comprometedor? O médico que toca no corpo, que pode falar sobre isso. E aí Freud começa a deixar muito claro que, quando ele fala de sexo, ele não fala de genital, ele não fala da sexualidade tal qual a gente comenta na rua, nos bate-papos, ou na própria formação da sexualidade do sujeito. O que ele está falando é a respeito de uma origem sexual de neurose. Esse ponto já entra bem no tema nosso. Ele começa assim no texto. Tudo que o senhor me relatou até agora é psicologia, quer dizer, ele deixou claro, não é medicina, não é alguém que precisa conhecer o corpo, ele não precisa conhecer da fisiologia, ele não precisa conhecer da, dos mecanismos que são desencadeados na questão neurológica, não é esse o caminho. Aí ele diz assim, falei-lhe tanto de psicologia porque desejava que o senhor ficasse com a impressão aplicada e, além disso, de uma psicologia que é desconhecida fora da análise. Então, o que ele está dizendo? Quando isso, ele comentou mais na anterior ainda, né, que discutimos na semana passada, o tema sexo é um tema discutido na análise, mas não é um tema pedido na análise. O analista não chega e traz essa inquisição, esse questionamento sobre a sexualidade do paciente, mas o tema virá. E o tema virá de uma forma ingênua, aparentemente inocente, constituída inclusive de abusos, de construção disso, de um adulto que, ao olhar essa vida infantil, localiza atos de perversão, atos não genitais, atos não ligados a uma sexualidade adulta. E isso também ele já discutiu, o que é sexualidade adulta e o que é sexualidade infantil. E é exatamente quando ele construiu a teoria de que a nossa sexualidade, tal qual a conhecemos, não tal qual falamos sobre ela, tal qual a vivemos, é uma sexualidade infantil. E é quando ele discute a questão de que não existe, na verdade, um sexo normal e um sexo perverso na constituição desse caminho de uma sexualidade saudável. Ele avança aqui. Um analista deve, portanto, antes de tudo, ter aprendido essa psicologia qual? Aquela que vem da análise. Essa psicologia profunda, ou psicologia do inconsciente, ou pelo menos tanto dela quanto se conhece nos dias que correm. Nós temos uma colega nossa que ela não deve estar agora, por questão de fuso horário, mas às vezes quando acessa nossa aula aqui, quando a gente está dando aula, ela assiste depois, mas ela mora na África. Nós estávamos conversando sobre como é que está construindo, como é que se constrói a psicanálise na África. E eu, buscando alguns textos, a formação do analista na África do Sul, como é que funciona, e eu achei um texto interessante, uma discussão da Rodinesco, quando ela começa a falar sobre o avanço da psicanálise para o mundo todo. E ela coloca um grande problema no avanço da psicanálise. E o grande problema é o reconhecimento da existência de um inconsciente. Então, assim, muitos estados, né, muitos países
muitas academias ligadas a esse Estado, a esses países, não reconhecem a existência de um inconsciente. E quando não se faz esse reconhecimento dessa possibilidade dele existir, não é reconhecimento, ele existe, mas existe a possibilidade, não há como legitimar-se uma construção teórica ou até mesmo clínica da psicanálise. Então, primeiro passo, quando a Roudinesco vai falar sobre a psicanálise se construindo na sociedade, é a noção, a percepção de uma inconsciência, de uma teoria ligada ao inconsciente. O que Freud está postulando aqui é isso. Então, assim, o analista deve ser aquele que, inicialmente, conhece da psicologia do inconsciente, ou pelo menos tanto dela, quanto se reconhece nos dias que correm. Como é que eu vou conhecer de uma psicologia do inconsciente que não é provada, exceto pela minha própria análise? Como é que eu provo que o inconsciente existe, se não for pela minha própria percepção de que existe dentro de mim alguém que não sou eu, mas que sou eu ao mesmo tempo? É isso que ele começa a postular. Olha, nas análises, os fatos mais íntimos e os mais sórdidos da vida sexual são trazidos à tona para apreciação de todos os seus detalhes. E se for assim, não fui capaz de depender dos meus debates psicológicos que seja necessariamente assim. Isto seria um forte argumento para que restringisse esse tratamento médico. Quer dizer assim, se o tema da análise é sobre aquilo que é mais íntimo e sórdido, então é o médico que tem que trazer esse tema. E ele diz assim, não, é do inconsciente. Então é de uma discussão que não é médica. Como se poderia sonhar em permitir tais perigosas liberdades a pessoas cujo caráter não se tivesse qualquer garantia? Quer dizer, como é que eu posso discutir sobre sexualidade com pessoas que não têm um compromisso que o médico tem, que não tem esse vínculo? É interessante que não no capítulo 4 que a gente está vendo agora, mas parte do 5 e parte do 6, ele vai falar sobre a formação, sobre a residência médica, sobre como os médicos trabalham sua especialização. Ele vai dizer assim, como seria essa residência psicanalítica. E como um médico que desejasse ser psicanalista deveria proceder. E ele diz assim, é fazendo a sua própria análise. Então, ele estaria discutindo com seus pares sobre os temas que são levantados. E quais temas? Sobre a sexualidade do paciente. Então, mas o senhor quer saber, em primeiro lugar, se é assim em análise e por que deve ser assim? Sim, sim é assim? Quer dizer, é assim que deve ser feito? Eu devo começar a entender a análise a partir da própria análise? E ele diz assim, deve ser assim. Em primeiro lugar, porque a análise está inteiramente fundamentada em completa franqueza. Quer dizer, primeiro passo para que eu tenha a figura de um analista é que o meu analista seja de extrema confiança para que eu possa falar sobre tudo. Ok, ok. Até aí, você pode fazer isso com o médico. Você confia no médico, se senta lá, e aí você vai falar sobre tudo, porque você é franco. Só que ele diz assim, o assunto não vem diretamente. O paciente não vai com o propósito de falar sobre sua sexualidade. O paciente vai falar sobre um sintoma, sobre um problema. Olha como ele coloca. Não discutirei na realidade, eu próprio insistirei com energia, que essa obrigação à imparcialidade também impõe grave responsabilidade moral ao analista. Dever, e deve ser assim. Em segundo lugar, porque os fatores da vida sexual desempenham um papel extremamente importante, dominante e talvez mesmo específico às causas e fatores precipitantes das doenças neuróticas. É o tema do capítulo de hoje, que é a sexualidade que vai me construir como neurótico. O analista, aí vem o ponto, o analista jamais induz o paciente até o terreno do sexo. Então, quem vai para análise, o analista não levará ele, não conduzirá ele a discutir sobre isso. É diferente, você vai a um urologista, ele vai falar sobre o seu aparelho urológico, sobre a questão da sua sexualidade. Vai ao ginecologista, o tema virá. Por quê? Porque é o trabalho dele. O psicanalista não é um sexólogo. Talvez essa é interessante. Hoje nós temos a figura dos sexólogos. O psicanalista não é um sexólogo. Ele não trabalha sexo como sexo. E ele continua aqui ainda.
estaremos lidando com as intimidades de sua vida sexual. Ele lhes permite que comece o que tem a dizer, onde lhe aprouver, e tranquilamente aguarda até que o próprio paciente aborde fatos sexuais. Quer dizer, é o paciente que traz isso. Ele avança: estou cônscio, naturalmente, de que nosso reconhecimento da sexualidade se tornou, quer confessadamente, quer não, o motivo mais forte da hostilidade de outras pessoas em relação à análise. Poderá isso desabar nossa confiança? Isso simplesmente nos revela como é neurótica toda a nossa vida civilizada, visto que pessoas manifestadamente normais não se comportam de forma muito diferente das neuróticas. Então ele começa a dizer assim: a sexualidade permeia a sociedade. E dentro da teoria psicanalítica, só temos hoje uma vida civilizada por conta da forma como a sexualidade foi organizada na nossa estrutura social e íntima. Então, essa organização é quem passou a, de fato, nos permitir vivermos em sociedade. Eu ontem coloquei assim, algumas vezes eu estou preparando aula, lendo um texto, fazendo alguma coisa aqui no meu escritório, eu deixo uma série correndo. E ontem coloquei uma série, eu me esqueci o nome dela, mas é uma ficção, acho que está no Prime Video, mas ele parece que trabalha muito aquela, aquele livro que fala dos garotos da Ilha Perdida, os garotos perdidos, uma coisa assim, de um grupo de garotos que ficam perdidos numa ilha e resolvem, então, fazer uma comunidade só de adolescentes. Mas é assim, nessa série que eu comecei a assistir, só comecei, depois eu percebi que ela ia demandar minha atenção, troquei, porque tem que ser alguma coisa que não me chama a atenção, né? E aí são um grupo de jovens, de adolescentes, que são encaminhados para o espaço, e no espaço eles tomam um medicamento que, na verdade, é para inibir as paixões, né? Como se fosse ali um calmante, um sedativo. E alguns garotos descobrem esse calmante e passam a não tomá-lo. Então, eles começam a se tornar agressivos, eles começam a se tornar libidinosos, eles começam a ter desejos, e, de repente, aquela estabilidade ela é trazida para uma instabilidade. O que Freud percebe é que, se a sexualidade acontecer de forma perversa, sem que os caminhos pelo qual ela flui sejam contidos por valores, se isso acontecer, nós não temos a construção de uma civilidade, de uma sociedade. E a civilidade só poderá ser constituída, se eu conseguir internalizar valores. Então, assim, o que me diz que eu posso ou não, o que eu posso ou não fazer? A questão ética. Enquanto a filosofia, a própria ética, faz as discussões do que é certo impor à sociedade, quais os parâmetros, quais os ditames, devo impor o certo e o errado a partir do que é fora, da existência de um Deus, de um soberano, de uma figura maior, devo impor o certo e o errado a partir dos vínculos sociais. Essa discussão ética, então, assim, a psicanálise, apesar de estar inserida nela, ela não é o foco. O foco é o que me impede, aí entramos na neurose, o que me impede de fazer aquilo que eu desejo fazer. E se eu coloco assim, é Deus, é o Pai, é a lei, eu coloquei fatores socialmente construídos. O que ele está dizendo assim, profundamente, o que me impede, o que me bloqueia de fazer aquilo que eu desejo? Bom, o que eu desejo é simplesmente satisfação. Essa palavra que a gente cansa de falar aqui, satisfação. O meu id busca isso, ser satisfeito. A construção de como a satisfação acontece, ela é cultural, social, é do meu contexto, é da minha história. Mas toda aquela pressão psíquica que surge, ela só busca um desfazimento, uma satisfação, um afrouxamento. A grande questão é que, enquanto isso acontece no meu inconsciente, isso acontece de uma forma muito natural, sem que isso se torne ato. Por que no inconsciente? Porque não está ligado à realidade. Mas se eu estou com raiva, eu explodo de raiva dentro de mim, ok, eu desencadeio ideias e representabilidades, representações, né? E isso se resolve dentro de mim.
Mas quando isso invoca e evoca realidade, isso evoca vínculo com o outro. Se eu estou com raiva, se eu estou com raiva, a minha satisfação é talvez destruir aquilo que me provocou a raiva. Olha, é uma moção pulsional. Mas como é que eu vou fazer isso numa vida real, onde o outro me limita? Eu vou matar o outro? Onde eu desejo o outro? Eu vou violentar o outro? Então, quando eu começo a ter esses limites, eu causo um processo de insatisfação. E a insatisfação, essa contenção, esses limites poderão surgir de três vias. Então, a via externa, objetal, a via interna, que são a forma como eu internalizei regras que são minhas, construções, e a via pulsional, que é quando ela simplesmente desfoca, quer dizer, ela vai buscar um processo de satisfação, mas ela é desviada para ser escondida. Então, é como se ela virasse um processo que Freud chamou de recalcamento. Então, tem esses três caminhos. É por isso que eu preciso compreender que essa energia sexual, ela criará um caminho. Não é alguma coisa que eu digo assim, eu vou fingir que não existe. Ou eu vou sentir a leveza de tudo isso. Não. É por isso, Sinara, aí entra aquela questão da dança de Shiva que eu sempre menciono, que para mim, uma das melhores descrições dessa construção de sublimação, né? No momento em que esse rio, né? essa energia que para os hindus ali, essa construção, essa água do Gange, né? Essa energia muito forte que destrói e constrói, que é vida. E é muito interessante isso, gente. Não é pulsão de morte nesse caminho, é pulsão de vida, porque a própria vida destrói. O curioso é isso, que nós temos uma noção de que a pulsão de morte, advinda do que é erótico, será a pulsão de destruição. A vida destrói, a água destrói, ela constrói o novo, ela destrói para reconstruir. Então, esse caminho precisa ser canalizado. E ele pode ser canalizado por meio de um recalcamento, que eu prendo, eu faço uma barragem, recalcamento, mas o que vai acontecer? Vou ter que criar diques, saídas, escapes. Freud, inclusive, chama de dique pulsional. Então, esses escapes disso que é recalcado. Aí eu fico tentando tampar esses escapes. Eu fico tentando segurar tudo isso. Diques, desculpe, bloqueios, recalcamento, ou eu posso sublimar, eu crio saídas adequadas, começo a sublimar tudo isso. Eu posso criar fantasia, um faz de conta. Só que tudo isso não resolve a totalidade da energia que vem. Aí entramos no nosso ponto. O que me traz vida? Me traz vida vivê-la. Bom, mas isso é um conceito cultural. Como é que é viver no Japão, como é que é viver no Brasil, como é que é viver na Colômbia, assim por diante. Não é essa questão cultural que está dizendo. É a ânima, a vitalidade, o que me traz exatamente a noção de começar a descobrir o mundo. É isso, a sexualidade não é necessidade natural e primitiva dos seres vivos, mas uma expressão de algo mais. Então ele vai dizer assim, quando eu defino sexualidade, e o tema é a origem sexual das neuroses, que é tudo isso que eu coloquei para vocês, isso começa a pulsar. Ele diz assim, não é uma necessidade natural primitiva que os animais têm, mas é uma expressão. Olha, só se precisa considerar o exemplo dos animais. Isso não faz diferença alguma. Não há qualquer mistura, por mais absurda que a sociedade... Aí ele começa a descrever a questão, né? Os animais têm uma necessidade primitiva. Isso se resolve. Eles vão se organizando. Eles assim, lamento ouvi-lo dizer isso, sua confiança em mim, ele coloca a interlocução, mas acabo de lhe dizer que a análise tem de remontar aos primeiros anos da infância do paciente, porque foi então o que ocorreram as repressões decisivas enquanto seu ego era débil. Então ele está trazendo aqui a seguinte teoria: toda a minha eu adulto, na altura dos meus 15 anos de vida, né? Vocês já sabem da história dos meus 15 anos de vida, eu na altura dos meus 55 anos de vida, nessa altura, vivencio uma história construída até os meus primeiros 6, 7 anos de vida.
até o meu período de latência. Ali eu me construí. Ali, aquilo tudo que eu disse agora há pouco, olha, eu construí minha represa, os diques das saídas dessa represa, a forma como eu sublimo, tudo isso foi construído. Agora, ao lidar com os meus problemas, eu já construí a forma de lidar. Por quê? Porque os meus problemas culturais do meu dia a dia, do meu cotidiano, eles levantam dentro de mim. Por que dentro de mim? Dentro do meu inconsciente, não é o meu profundo, mas o que está dentro de mim e de fato me norteia, ele me construiu um jeito de ser, a minha personalidade. Então, o que aconteceu? A minha história, a minha personalidade, o Orlando tal qual é conhecido, foi construído até essa fase. E agora eu estou vivendo a minha vida nas dinâmicas que a vida me traz, com o formato e as ferramentas construídas. Eu não construo algo novo. A grande questão é que, antes dos 6 anos, o meu ego era maleável. Então, eu não sentia tanta pressão. E é isso que o Freud chama de perversão infantil. Então, ao desejar algo, eu desejava algo. Isso é tão interessante que, quando o Freud vai nos falar dos sonhos, ele diz assim que o ideal é que nós transformemos os nossos sonhos em sonhos infantis. E o que é um sonho infantil? Não defendido, não deformado, que os meus sonhos me contem de fato o que eu estou buscando. Quer dizer, se eu desejo algo, que esse desejo possa vir no meu sonho. E não tanta codificação, tanta alteração, tanta deformação, tanto deslocamento. Porque quanto mais eu desloco, quanto mais eu condenso, mais eu estou trazendo o sensor. E quanto mais censura eu tenho interno, mais eu não estou me aceitando tal qual eu sou. Então, até para a psicanálise, uma das formas de se provar que, de fato, eu não me aceito tal qual eu sou, por mais aberto que eu seja, é que os meus sonhos vêm deformados. Quer dizer, por que eu os deformo? De que eu escondo aquilo que eu desejo? É de mim mesmo. Quer dizer assim, a análise, o que ela vai fazer? Ela vai me conduzir para um ponto da minha história onde as dores, de fato, aconteceram e foram as primeiras, e elas me construíram um jeito de lidar com o problema. Eu estava atendendo uma paciente, a paciente chegou assim para mim, assim, não é normal a gente lembrar da infância? E essa pergunta é tão complicada, eu respondi de forma simples. Mas por que ela é complicada? É normal a gente esquecer da infância. Mas não dá para você, numa sessão, chegar para o paciente, olha, existe toda uma teoria que fala da amnésia. Tá. Não. Aí eu disse assim, como eu busco dela as memórias da infância, é normal a gente resgatar lembranças da infância. E eu disse assim, eu não tenho lembranças da infância. E aí eu falei, não tem? Não. Então vamos pegar extratos, fotos, momentos, flashes. E aí ela veio e me trouxe assim um flash. Falou, olha, tem uma cena. Eu falei assim, que cena? Quando você fala infância, vem na sua mente. E ela me conta uma cena familiar, uma cena dela, onde a mãe dela expõe ela uma cena que, para um adulto, é assustador. Quer dizer, a mãe vai com os filhos buscar o marido num bar, de madrugada. A cena é essa: uma mulher, esposa de um alcoólatra, que de madrugada vai buscar o marido no bar. Pega um táxi, coloca os filhos dentro do táxi, chega no bar, chama o marido, e o marido entra no táxi e a família vai para casa. Uma cena que necessariamente não precisaria trazer uma certa dor, principalmente, olha o detalhe, principalmente porque ela não lembra do antes e não lembra do depois. Deixa eu pegar uma pastinha aqui, eu vou apresentar para vocês algumas figuras, acho que eu devo ter apresentado uma outra vez. Não lembra do antes e não lembra do depois. Que coisa, né? Peguei a pastinha errada. Não era isso que eu queria mostrar para você. Mas depois eu acho uma pastinha sobre, que é um testezinho de Philipson, que trabalha exatamente, você apresenta uma figura e você diz assim para a pessoa, me conte o que aconteceu antes. Me conte o que aconteceu depois. E aí você chega na cena, você não atinge a cena diretamente. Você traz a fantasia anterior e a posterior. E a dor dessa minha paciente era assim, por que minha mãe precisou expor os filhos nesse ponto? E ela não constrói a história. Por que foi esquecida a história? Ela foi esquecida porque dói entender que a mãe fez um ato impensado, um ato irracional, expôs uma criança ao sofrimento. A mãe que hoje essa adulta ama tanto e que percebe tanto o amor dessa mãe por ela,
existe todo o respeito, é a mesma mãe que não pensou e fez uma besteira dessa porque era jovem, ou porque a dor era intensa, ou porque por conta do contexto. Percebe? Esse recalcamento da memória, esse flash, tudo isso tem algo ligado à sexualidade. Mas como, Orlando? Freud é louco? Como sexualidade? O que essa cena lida com a sexualidade? Essa cena lida com uma sensação de satisfação e insatisfação, de libido presa, de representabilidade, de emoção pulsional. Isso é sexo. Isso constrói. Aquela criança que enfrentou aquela cena, ela lidou com o seu prazer, com o seu desprazer, com as ferramentas que ela tinha. A grande questão é que quando ela fez isso, ela criou um jeito de ser. Sabe aquela história do papel de arroz? Que se você não pisar, dependendo do formato que você pisa, você altera, você o rasga, e você cria de levemente uma impressão sobre ele, e ele nunca mais será como era antes, de tão fininho que ele é, tão frágil. É como se fosse você jogar farinha no chão e qualquer passo que você dá, você fica a sua marca nesse chão, e não tem como apagar, opa, pera um pouquinho, eu vou soprar de novo. Não, aí você vai desfazer aquela cena, ela nunca voltará a ser aquilo que ela era antes. Então, assim, esse é o caminho que Freud postula. Existe uma forma como eu lidei com o meu processo de satisfação e insatisfação. E é por isso que eles acabam de lhe dizer que a análise tem de remontar aos primeiros anos da infância do paciente. Por quê? Foi então que ocorreram as repressões decisivas, enquanto seu ego era débil, enquanto a farinha de arroz estava sendo colocada ali, a farinha de trigo, e ninguém pisou. Eu preciso descobrir o que aconteceu e o que foram as primeiras pegadas. Mas certamente na infância não existe qualquer vida sexual, a pergunta que o interlocutor faz. Com certeza ela só começa na puberdade. E Freud diz assim: não, a puberdade, que o pessoal, na adolescência começa a sexualidade. Não, a sexualidade começou no nascimento. Os impulsos instintuais sexuais acompanham a vida a partir do nascimento, sendo precisamente a fim de desviar esses instintos que o ego infantil instituiu repressões. Então, os meus desejos infantis construíram sulcos, veredas. Né? É, eu lembro muito do livro Grande Sertão Veredas, quando, quando o nome revela mais do que a própria obra. Já pensaram no nome Grande Sertão Veredas? Euclides da Cunha, isso, né? Se eu ainda estou bem em literatura, faz assim, foi no século passado que eu li isso, hein? De Adorim, né? De Bom Adorinha. dia, Orlando. Bom dia. De Adorinha, exatamente. Maravilhosa história, né? É, já pararam para pensar no nome da obra? Não, Orlando, parei agora que você está falando. Grande Ser Tão Veredas. A perspectiva é psicanalítica. Na minha infância, eu criei veredas, valas, sulcos. Agora eu estou adulto. O Bert Helling pescou isso tão bem que ele escreveu um livro, porque eu tenho ele na minha frente, só que eu nunca acho quando eu procuro. Mas ele está aqui na frente, tá? Na prateleira que está aqui bem na frente. Grande a fonte não pergunta pelo caminho. Quando a água é despejada no morro, ele não fala, posso passar por aqui? Aqui é adequado, aqui é certo. Ele vem pelos sulcos criados, pelas veredas criadas. Eu, adulto, estou cheio de veredas, de grotões, de caminhos, de sulcos. Qualquer demanda sociocultural da minha vivência, ela simplesmente passará pelo caminho que sempre passou. Não é um caminho novo. Eu não caminho, não trilho caminhos novos. Eu sempre uso esses mesmos sulcos. Sinara, pode falar. Não, Orlando, você está nessa descrição.
remetendo aos caminhos neurais. A gente tende a percorrer os mesmos caminhos neurais, aqueles sulcos que já foram abertos. Sim, perfeito. Mas aí entra um ponto onde, às vezes, eu entro em crise com a psicanálise. Porque na neurociência, a gente parte do princípio da neuroplasticidade. Embora exista a tendência de fazer os mesmos caminhos, a gente tem sempre a possibilidade de abrir novos, né? Uhum. Então, mas é isso que você está falando, né? Mas olha, Basicamente da eu trouxe neurociência. um ponto extremamente relevante para agora, tá? Muito relevante. Partindo da neuroplasticidade, eu posso, ao compreender que eu tenho um comportamento que me destrói ao invés de me construir, que não é adequado, não é adaptado, eu posso refazê-lo, certo? É isso? Mais ou menos isso? Você tem essa possibilidade, embora não seja, muitas vezes, não seja fácil, né? Agora, tenta imaginar um contexto, é isso que o Freud está dizendo. Tenta imaginar um contexto onde eu não tenho consciência e não terei consciência, exceto pelo caminho da análise, sobre caminhos que podem, vamos chamar então, com a linguagem de hoje, né? Essa questão neural, né? Que não era a forma como Freud falava, mas vai redundar na mesma coisa. Eu não tenho consciência que eles existam e por isso eu não consigo criticá-los. Eu não tenho consciência de quem eu sou. Tudo isso que eu descubro que eu sou é um resto que escapou. Eu não sei se foi na turma de vocês, não, foi com a paciente. Eu falava do meu cúrcuma, eu tomando, eu usei também na aula, usei nos dois, né? A gente vai ficando velho, vai repetindo um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, eu pego o cúrcuma e coloco na água e bebo, aí fica aquele restinho. Se eu bebo aquele restinho, arranha na garganta, aquele pozinho horrível. Tento misturar de novo, ele não dissolve, porque é a parte insolúvel do cúrcuma. Aí, assim, dos dois, eu resolvo mastigar aquilo, ou eu jogo fora, entendendo que que eu já tomei de cúrcuma já está adequado. Então, assim, o que eu tenho que eu imagino que eu resgato de inconsciência é resto, porque a minha inconsciência é inacessível. E é a minha inconsciência foi na minha inconsciência que eu construí esses caminhos. Quer dizer, os caminhos neurais, eles estão postos e observados apenas no processo de consciência e pré-consciência. Da inconsciência, eles são inacessíveis, exceto por um processo de refração. Sabe quando eu deduzo? Sabe mais ou menos assim, quando os primeiros cientistas que queriam entender o Sol, a Lua, não podiam olhar o Sol diretamente e não tinham filtros adequados para isso, alguns chegaram a ficar com problemas de visão por conta disso, e um dos caminhos era analisá-los num período de eclipse ou analisá-los nos reflexos que você criava. Então, assim, você pode entender reflexos do seu inconsciente, mas o próprio consciente é impossível focá-lo. Por quê? Porque ele não está disponível nesse nosso mundo. É isso que ele está postulando. Por meio da análise, é por isso que ele diz assim, o paciente não vai para o consultório dizendo assim, eu estou com um problema para dormir. Desculpa, ele não vai dizer assim, eu todas as noites procuro o meu pai, é o caso de um paciente, né? Procuro o meu pai para me aconselhar às 3 horas da manhã, todas as noites. Ele diz assim, olha, eu estou com um problema para dormir. Todos os dias, todas as noites, eu acordo às 3 horas, tenho uma leve insônia, vou fumar na sacada, depois volto para o quarto. O que está acontecendo isso comigo? Tomo um remédio, 3 horas o remédio para de funcionar. E aí vai para o médico, vai fazer terapia do sono, indução do sono, descobre está tudo normal nele. Então, por que está construída essa história? E aí nós conseguimos descobrir a poesia disso, a representabilidade, o que ele buscava. E aí vem, qual é o caminho construído? Quando criança, como é que ele resolvia os problemas dele? Ele procurava o pai. E como é que ele achava o pai? Todas as vezes que o pai ia conversar com ele, o pai pegava um cigarro para fumar. Então, o que agora ele, enfrentando problemas, ele faz? Como é que ele criou esse caminho neural atual? Eu vou me aconselhar com o pai, só que ele não tem a noção de que é com o pai. Então, assim, a psicanálise proporciona, ela não joga fora todo o conhecimento da neurologia, da neuropsicanálise, de todo esse caminho que está se construindo. Não, ela não é contraponto, mas ela agrega algo que só virá pela conversa.
não virá num diagnóstico, numa percepção médica. Porque lembra, o caminho que Freud está traçando é que o médico é muito competente para lidar com o corpo, mas para a gente lidar com isso, que vem sutilmente, que escapa, é no bate-papo, é na livre associação, é na conversa em si, que é o capítulo 6 e 7, ele vai trabalhar muito isso, é a livre associação, é eu falar sobre qualquer coisa, porque daí é quando o interlocutor vai dizer assim, o senhor está me dizendo, então, que a consulta da psicanálise deve ser como? Ele diz assim, deve ser sobre qualquer coisa, por mais irrelevante que seja. Por quê? Porque eu estou interessado nos escapes, nas distrações, nos erros, nos lapsos, nos momentos em que as coisas não são trazidas como deveriam se trazer. Eu me esqueci agora, mas ontem eu estava fazendo algumas coisas aqui em casa e, de repente, eu me lembrei de uma fala de um paciente há uns 5, 6 anos atrás. Olha só, ontem eu me lembrei de uma fala de um paciente e é paciente meu ainda. E aí, quando eu me lembrei da fala desse paciente, eu me lembrei da última fala da última sessão, só que eu me esqueci agora que eu ia até trazer para vocês o que é. E aquela fala de 5, 6 anos atrás tinha todo o sentido com algo que ele descobriu agora, esses dias. A fala era, ele me contava algo que a gente descobriu agora, me contava 4, 5, 6 anos atrás. Então, assim, o que Freud foi percebendo é isso. Nós somos fofoqueiros, nosso inconsciente está tagarelando o tempo todo, só que nós não conseguimos entender o que ele está falando. Então, a gente tem que deduzir. Muitas vezes é no achômetro, é no será que, talvez, é no tatear, sabe? Minha bisavó, ela tinha problema de visão, catarata. Eu imagino hoje que seja catarata. Então, quando eu a conheci, eu acho que ela devia ter uns 60 anos, não era tão velha, né? Eu tenho 55, né? A Sinara comentou algo sobre a questão do determinismo. O que era, Sinara? É que deixa eu abrir aqui o chat. Você falava sobre o determinismo? Não, é só esclarecendo que no meu comentário, eu não estava me referindo a esse ponto que você esclareceu, mas ao determinismo das estruturas psíquicas que são irreversíveis para o Freud, né? Mas que não são, talvez, para Melanie Klein ou para alguns outros. Então, é nesse sentido só que eu estava colocando. Esse determinismo freudiano, todos os outros psicanalistas também concordam. O determinismo não é a reversibilidade. Exato. Isso, a reversibilidade, exatamente. Aí que entra a neuroplasticidade, outras visões que eu penso que são muito preciosas para os nossos tempos, né? Freud não coloca a impossibilidade da reversão. O que é colocado parece que a impossibilidade da noção, da percepção de todos eles. Quer dizer, como eu posso consertar algo que talvez eu nunca saiba que está errado? É nesse sentido. Quer dizer, como eu sou determinado psiquicamente, em tese, se eu me conhecer na minha tese, tá? Na minha completude, eu posso validar ou invalidar. Né? A grande questão é que é um rio que eu nunca consigo drenar. Por mais que eu tente, ainda tem coisas que eu não dei conta. Então, assim, o inconsciente, nesse sentido, ele é infinito. E sendo infinito, eu nunca conseguirei determinar tudo que me determina. Mas tudo aquilo que me determina, vindo na análise, eu posso fazer esse caminho. Entende que talvez seja uma colocação simples. Isso está certo, Orlando. Às vezes a maneira de colocar mesmo. Porque somos vida, não tem como conter o fluxo de vida naquilo que é vivo. Exato. E depende muito das circunstâncias, dos momentos, dos elementos que estão dados e a maneira como a memória é articulada e tudo isso que a gente estuda. Então, nesse sentido, está perfeito. Concordo. É que, assim, a simplicidade de quem nós somos parece causar estranheza à complexidade de quem nos tornamos. Nós somos muito simples, formados de uma forma simples. Qual é o simples? Qual é o simples de todo esse determinismo? Buscamos o prazer. Suportamos o desprazer
desde que seja condição para que cheguemos ao prazer. O que é prazer? Aí começamos a complicar. Saímos de uma palavra simples, prazer, e buscamos agora o que é o prazer. O prazer é o processo de satisfação. Bom, o que é satisfação? É o desfazimento da tensão. Mas o que é a tensão? A tensão é tudo aquilo que diz não para mim, tudo aquilo que me bloqueia, tudo, qualquer coisa. É simples, é um não, mas o não pode ser não terás a tua mãe, o não terás o dinheiro que quer ter, não terás a pessoa, o homem ou a mulher que você quer ter, não terás os dias que queres ter. Quer dizer, eu posso não ter, mas tudo, a força é a mesma, é um não. E só que aí começamos a tornar complexa a vida. Então, de fato, a vida caminha. A gente pode pegar até da biologia, né? De uma célula começa a dividir, passamos a ser toda essa complexidade que temos hoje. Nós estamos cheios de exemplos na vida física para compreendermos essa sutileza da vida. Então, ele coloca muito essa questão de que a forma como eu hoje lido com a minha vida é a forma como eu construí o meu processo de desfazimento de tensão, a forma como eu construí o meu prazer. Avançando no texto que ele coloca, a explicação geral seria que a nossa civilização se acha inteiramente estruturada às expensas da sexualidade. Mas há muito mais a ser dito sobre o assunto. A descoberta da sexualidade infantil é uma daquelas das quais temos motivo de nos sentirmos envergonhados por causa das suas evidências. O adulto, quando descobre as suas histórias infantis, a forma como ele lidou com os problemas, ele muitas vezes sente uma certa vergonha, repulsa, ou traz a questão da infantilidade de tudo isso. Então, olha, tal curso do desenvolvimento de grande alcance nem sempre é percorrido sem uma lacuna. Ocorrem inibições no seu desenvolvimento, fixações parciais nas primeiras fases do desenvolvimento. É Sinara que levantou a mão? É Sinara, isso. É que eu vi. Apareceu a Sinara e apareceu a foto da Priscila. Eu não sabia qual das duas tinha levantado a mão. Sinara, pode falar. Não, você já respondeu, já, Orlando. Não fui eu, não. Não, então foi você, Priscila? Ou não? Também. Bom, se foi, é só Não. é porque a foto apareceu assim, a mensagem, porque eu fui procurar a mensagem. Mas olha só, então, o que ele está focando? Quando eu trago, assim, o meu paciente me traz sua sexualidade, né? Traz temas ligados à sua sexualidade, mas ele não me traz temas ligados a um ato erótico adulto. Gravem bem, sexualidade adulta é uma coisa, sexualidade infantil é outra coisa. A sexualidade adulta é um mimetismo, uma imitação, um arremedo da minha sexualidade infantil. O que de fato é minha sexualidade é infantil. Eu, adulto, simplesmente pulverizei, dissolvi boa parte da minha sexualidade e o resto que sobrou, por isso eu usei o exemplo da cúrcuma aqui, aquilo que sobrou, aquilo que, sabe, aquilo ali é que eu estou vivendo como sexualidade. Eu estou vivendo uma sexualidade que é, talvez genital, focal, cultural, tudo isso. Por isso que ela é um pedacinho só. Mas quando eu vivo uma sexualidade plena, que é infantil. E ele diz assim, no desenvolvimento dessa sexualidade, ocorreram o quê? Inibições do meu desenvolvimento e fixações. O que Freud está postulando aqui é o seguinte, quando eu olho para a minha construção da minha sexualidade, eu percebi que o meu caráter foi se construindo, criou uma persona, uma máscara. Olha, meu caráter, minha caracterologia, aquilo que é mais duro dentro de mim, aquilo que é mais eu mesmo, na minha aparência, que pode ser herdado culturalmente, geneticamente, mas ele foi adquirindo uma crosta, uma capa, uma forma de lidar, uma expressão, até o momento que aquilo enrijeceu, virou uma persona, uma máscara, algo que identifica quem sou eu. A Ruth lançou um livro, está lançando um livro em PDF agora, PDF, é um e-book, né? Um e-book, e até vou pedir depois para ela, num bate-papo, ela trazer para a gente as experiências dela, do que ela trouxe, nesse viés de divulgação, do trabalho que ela está fazendo, é bem interessante. Mas eu gostei muito da capa dele, né? E na capa dele, depois ela vai passar para vocês, eu vou dar só assim, flashes, né? Mas na capa ela traz uma pessoa, ela tocando nela mesma. E é a busca da identidade.
Quando eu busco minha identidade, eu não busco alguém que diga quem eu sou, eu busco eu. Eu busco o idem, o eu mesmo. Né? Mas quem sou eu mesmo, se não aquele que fixou-se? Quem sou eu, se não aquele que fixou-se? Porque se eu for um devir para sempre, eu não sou nada. E eu não sou um devir para sempre. Eu não sou esse ser de Heráclito, né? Eu ia fazer um neologismo aí, não funcionou muito bem, né? Mas eu não sou esse ser devir para sempre. Eu sou um ser que é. Eu preciso ser conhecido. Como é que eu me construí sendo? Não é esse ser essencial. Como é que eu me construí sendo? Para a psicanálise, eu me fixei. Eu coloquei um jeito de ser, eu coloquei uma bandeirola, aquilo que eu brinquei com o famoso coelhinho sai da toca, né? Então, olha, se depois surgirem obstáculos, lendo Freud, se depois eu me fixei, eu criei minhas inibições, eu criei as minhas fixações. Então, eu tenho meu caráter, a minha personalidade, a minha capa, e agora essa capa criou minhas inibições, minhas fixações. Se depois, agora é o adulto, surgirem obstáculos ao exercício da função sexual, o anseio sexual, a libido, como o denominamos, é capaz de retornar a esse ponto mais antigo da fixação. A fim de nos orientarmos nele, carecemos que os conhecimentos anatômicos e fisiológicos não podendo todos eles, infelizmente, ser adquiridos nas escolas de medicina. Aí ele começa aqui a discutir que o médico aprende sobre o corpo, aprende sobre a fisiologia, mas ele vai dizer assim, mesmo ele sabendo sobre toda a fisiologia, sobre o corpo, isso não me conta qual foi a fixação que eu tive. Eu posso entender que uma pessoa seja fixado por sexo, por um processo hormonal, por um processo... mas agora, como explicar que alguém, ao ser fixado por sexo, fixou-se no pé? E se excita vendo o pé? Ou se excita vendo perna? Ou se excita vendo a axila? Né? Eu me lembro de um paciente meu que se excitava vendo axila. Era mais do que ver um pubis, ver a nudez de uma mulher, se visse as axilas de uma mulher. Quer dizer, como compreender isso sendo médico? É isso que Freud está postulando. Não, isso já não vem mais do médico. Olha, então abordarei ainda mais o assunto. Seja como for, não me é fácil afastar-me dele. Dir-lhe-ei, então, que o fato mais notável sobre a vida sexual das crianças, segundo me parece, passa por todo o seu desenvolvimento mais amplo nos 5 primeiros anos de vida. Ele diz assim, toda a minha libido, o meu jeito de ser, a minha construção, está situada no período em que eu cheguei à formação do meu Édipo. Ah, mas é o Édipo o fenômeno? Não, é o fenômeno que acontece na fase do Édipo. Qual é o fenômeno que acontece na fase do Édipo? O meu ego se enrijece. Em resumo, é mais ou menos isso. É quando o pão termina de assar. É quando a pizza chegou ao seu limite. É quando o ovo saiu da cloaca e cristalizou-se. Então, por que eu recorro a essa fase? Porque dessa fase para antes, o meu ego era maleável. Eu não consigo conhecer o meu id, mas eu consigo conhecer a moldabilidade que o meu ego teve, porque essas lembranças eu consigo trazê-las. Então, é nesse sentido que eu tenho que recuar com o meu paciente às suas lembranças mais precoces para compreender as demandas que vinham naquele momento. Então, quando essa minha paciente me trouxe uma cena que ela tinha 5 anos, estava no banco do táxi, esperando o pai sair do boteco e a mãe foi buscá-lo, né, a sexualidade dela, o prazer dela, a libido, o conhecimento de mundo dela, naquele momento criou uma fissura. E como é que ela resolvia o problema? Naquele momento ela teve estresse. Até eu disse para ela assim, se você adulta não entende essa cena, tenta imaginar como a criança entendeu. E aí vem o que Freud postula. Olha só, ele começa a dizer assim, aí vem, né? Essa frase eu falei umas 10 vezes, aí vem. Sempre ele postula alguma coisa. Virou uma frase repetitiva sem expressão nenhuma. Mas, assim, ele vai dizer assim, a criança não inventa. A criança não cria. Ela pega daquilo que ela tem. Tenta imaginar, você está num prédio e você tem que pular, tem que sair do prédio. E você não tem corda.
Mas você tem lençol, vamos pensar num preso. Chama Teresa, né? O nome, acho que é isso. Você faz uma corda de lençóis. Então você precisa pular dali. O que você vai fazer? Amarra um lençol no outro. Pensa na Rapunzel. O que o príncipe tinha para fugir, para subir? Não tinha lençol, mas tinha as tranças da Rapunzel. Ela amarra as tranças, coloca, e aí a trança é para ele subir. Como é que a criança resolve o dilema, o drama dela? Preciso explicar para mim mesmo o que está acontecendo. É com o drama, com o que ela tem. E o que ela tem naquele momento? É o jeito que ela vai criar um jeito de resolver o problema. Então, eu, adulto agora, vou buscar aquele jeito de resolver. Por quê? Eu descobri um caminho. E aquele vai ser o meu caminho para sempre. A forma como vai me determinar o jeito de eu andar. É mais ou menos assim. Por que nós andamos um pouquinho torto? Por que o nosso sapato... Você pega um sapato, você vai olhar, e uma parte da sola está mais desgastada que a outra. Você pode colocar um sapato ortopédico para condicionar isso. Eu me lembro que eu fui ao dentista e eu tenho uma mordida muito profunda, então os meus dentes praticamente não aparecem quando eu falo, e a minha mordida é muito profunda. E os meus dentes se corroeram, ficaram pequenos, porque na mordida profunda não tem bruxismo. Eu não arranho, não aperto os dentes. Mas como a minha mordida é profunda, não há limites, eles se prenderam aqui. E nesse caminho todo, dessa construção da arcada dentária, eu fui ao dentista e falei assim, doutor, um aparelho? Colocar o aparelho? Ele deu risada e falou assim, você está muito velho para um aparelho, você vai ter dores nas suas articulações. É mais fácil você usar uma plaquinha na hora de dormir. Tá? E agora eu acho que eu vou ver, tem um outro tipo de aparelho que surgiu agora, talvez eu vá utilizá-lo, Invisa alguma coisa, né? Invisible. Bom, a minha mordida infantil alterou minha face, o meu rosto. Um bom dentista sabe que lado você dorme da cama, vendo o seu rosto, sabe que lado você mastiga. Ele conhece, vê a formação óssea. Tem uma escola da psicologia que faz análise do comportamento da pessoa por meio do rosto da pessoa. Se a pessoa viveu em que determinada idade, algum tipo de nervosismo, que músculo está mais forçado, como a pessoa se expressou, analisando detalhes. Então, essa caracterologia que o Reich vai trabalhar como uma couraça caracterológica, Freud está falando que nós construímos uma persona, um jeito de ser. E esse meu jeito de ser, ele pode ser alterado? Pode, mas talvez me traga desconforto. Talvez eu não queira ser aquilo que eu, naquele momento, eu, adulto, acho que deveria ser. Então, o processo da análise é um processo não é só de autoconhecimento. O processo da análise é de aproximação de um ser que eu talvez não queira ser, mas talvez tenha que aceitar. Talvez eu tenha que olhar para a minha criança e olhar para ela. Vamos pensar num alcoólatra, talvez um alcoólatra, um alcoolista, né? Talvez o alcoolista tenha que olhar para a sua criança e perceber o quanto ele é dependente. E perceber que todas as vezes que ela fica ansiosa, a criança dele vai ter essa noção de buscar a mãe, de buscar o recurso no outro. E talvez ele tenha que aprender uma nova forma, ao invés de buscar a mãe pedindo mamar, talvez ele tenha que pedir ajuda. Talvez ele tenha que... E aí ele vai, por isso, Então, ao invés dele ir para o boteco beber, ele senta num grupo de amigos para contar o que aconteceu com ele. E isso soma ele. Isso é ortopédico. Ele vai ser consertado algum dia? Isso não é defeito, é o jeito de ser. Então, assim, o Freud vai dizendo assim, a criança não cria algo novo. Ela usa o que ela tem naquele dia. Então, voltando à minha paciente, no momento em que a cena da dor vem para ela, aquela cena foi resolvida como uma criança. E agora ela vai resolver a vida toda, talvez, não entendendo o que está sendo feito. Olha, a pré-história da vida sexual foi tão desprezada antes da psicanálise como um outro setor antecedente da vida mental consciente. Ele diz assim, do jeito que as pessoas ignoravam a inconsciência, também ignoravam a sexualidade. Meninos de pouca idade têm medo de ser devorados pelos pais. Ele fala, essa é uma percepção de pediatras. Né? E talvez também se surpreenda por eu incluir esse medo entre os fenômenos da vida sexual. Muitas pessoas que têm problemas com a sexualidade, muitas vezes interpretam que serão devorados no ato sexual em si, sem falar das fantasias que existem sobre isso. Então, hoje podemos também recordar grande número de contos de fada nos quais aparece algum animal voraz
como lobo e o reconhecemos como um disfarce do pai. A história do Chapeuzinho Vermelho, quando o lobo devora a vovozinha e devora a Chapeuzinho Vermelho e o caçador vem resgatar. É uma história anti-pedofilia. Crianças precisam ouvir Chapeuzinho Vermelho. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim, os contos de fada trazem, somam, apensam, equilibram. As crianças do sexo masculino sofrem o medo de ser roubadas do seu órgão genital pelo pai, de modo que esse medo de ser castrado exerce poderosíssima influência sobre o desenvolvimento do seu caráter e na decisão do rumo a ser seguido por sua sexualidade. Agora, o adulto enfrenta medo de um outro adulto, e onde é que está a origem, talvez, disso? Medo do pai tirar aquilo que ele tinha. E assim por diante ele começa a construir. Então, aí ele coloca os mitos, né? O mito de Cronos, que devorou seus filhos, e aí o que os filhos fazem com Cronos? Emascularam o Cronos, castraram ele, Uranus, seus filhos também emasculou seu pai, Uranus, o Cronos emasculou, devorava os seus filhos e emasculou seu pai, Uranus, e depois ele próprio foi emasculado como vingança por seus filhos, Zeus, que fora salvo pela astúcia da sua mãe. Quer dizer, quando esses mitos gregos, né, as lendas, os contos de fadas vêm, eles simplesmente dão sentido às sensações. Dão sentido às sensações. Eles não precisam explicar. Eu não preciso tocar na cena verdadeira. Lacan trabalha bem esse tema. Eu não preciso ter o mito inteiro, mas o mito precisa tocar na minha história. Se tiver sentido inclinado a supor que tudo o que a psicanálise informa sobre a sexualidade inicial da criança provém da imaginação perturbada dos analistas, deve, pelo menos, admitir que a sua imaginação criou o mesmo produto que as atividades imaginativas do homem primitivo. Então, assim, se você achar que o seu analista está criando muita coisa, você tem que entender, nós não criamos nada, ele está trazendo algo de um arcabouço do homem primitivo, cujos mitos e contos de fada são o que eu vou precipitar, que eu vou trazer. E aí ele deixa muito claro, a criança só está buscando a explicação da raça humana. Sabemos menos acerca da vida sexual. Aí ele vai dizer assim, das meninas a gente sabe pouco, bem menos do que dos homens. Por quê? Porque as meninas, no momento da sua construção da sexualidade, elas construíram, isso é interessante para trazer uma outra discussão no futuro, elas construíram sua sexualidade também a partir do seu masculino. Por quê? Porque lembra que Freud postula que as meninas sempre têm a fantasia de ter pênis e depois elas não se compreendem castradas. Elas fazem a troca, pênis por maternidade, pênis por família. E quando fazem esse caminho, elas não estão jogando para o lado masculino delas. Elas estão mudando o foco do que seria masculino. E ele vai dizer assim, então, conhecer da feminilidade é mais complexo do que conhecer da masculinidade. Até pelo fato de um órgão genital ser exposto para fora e o outro está para dentro. Então, essa feminilidade, Freud não vai trabalhar. É por isso que a gente tem que compreender mais isso. Talvez nós tenhamos que ir para outros teóricos para compreender. A Klein vai trazer mais clareza para isso, né? E então, ele, fechando esse capítulo, ele quer deixar muito claro que todo o conhecimento do erótico, do sexual, que vem da medicina, não agrega muita coisa ao processo da cura psíquica. Mas o conhecimento que vem da fala, da conversa entre analista e analisando, isso tem sentido. Por quê? Porque aquela criança precisou explicar a sua própria vida. Nós surpreendemos os fatores que levam à formação de uma neurose enquanto se acham realmente em ação e não podemos, então, confundi-los. No interesse da criança, é verdade que a influência analítica deve ser combinada com medidas educacionais. Quer dizer, quando a criança foi se desenvolvendo, se amadurecendo na sua sexualidade, ela foi aprendendo. As duas coisas aconteceram paralelamente. Ela foi aprendendo educação e ela foi também sentindo a vida. E eu preciso dissecar tudo isso, conhecer tudo isso. E aí ele vai entrar numa discussão do processo também profilático. Como é que eu posso agir para que as crianças não sejam tão neuróticas? E ele vai dizer, olha, tribos em que a retenção, o represamento, a repressão da sexualidade foram menores, elas são menos neuróticas. Quanto mais repressão,
mais neurose eu tenho. Só que lembrem-se, ele fala, ele torna como sinônimo de neurose civilização. Tá? Essa pode ser, então, a essência de todo esse capítulo. Ele discorre um pouquinho mais, mas, em resumo, ele vai fechar assim, olha, que atitude devemos adotar em relação à atividade sexual da primeira infância? Ele diz assim, sabemos a responsabilidade na qual estamos incorrendo se a suprimimos, mas não nos aventuramos a deixá-lo seguir seu curso sem restrição. Entre as raças, aí ele vai mencionar o que eu falei agora há pouco, porque ele traz a questão da raça, a etnia, né, que a gente usa mais hoje etnia do que a questão racial, diz assim, quanto menos repressão sexual, menos neurose. Oh, que legal! Então vamos ter menos repressão sexual para termos menos neurose. Essa foi a teoria durante muito tempo. Isso foi a fala dos hippies, né? Pouca repressão, e percebeu que não é bem isso. A repressão sexual é que nos constrói como civilizados. A existência das regras civilizatórias, elas são devidas à construção de um superego. É isso que ele estava dizendo. Então, Freud é mal lido, mal interpretado, inclusive pelos seus discípulos daquele momento, que tentam construir uma sociedade meio à vontade. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, precisamos dessas repressões para nos construirmos seres civilizados. Então, na semana que vem, e na reposiçãozinha da hora que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar um pouquinho ainda essa construção da sessão psicanalítica e do quanto ela se distancia da medicina. Gente, muito obrigado. Falem no WhatsApp qualquer dúvida que vocês tiverem e depois a gente tenta achar um outro horário para a gente repor essa horinha que faltou para a gente completar esse nosso encontro. Tá bom? Tranquilo, Orlando. Muito obrigada. Boa consulta. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Orlando. Bom dia. Beijo. Bom dia. Bom dia, obrigada, gente.